Não é preciso eu estar doente para melhorar, mas é preciso de uma terapia nutricional para me recuperar se eu estiver com um quadro de síndrome fúngica. E hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença de terapia nutricional e dieta. Por que tantas pessoas confundem o processo de tratar a síndrome fúngica como simplesmente um padrão de exclusão de alimentos, só ficar excluindo, e se esquecem muitas vezes que antes de eu comer ou de excluir um alimento, o passo básico é eu recuperar, restaurar o corpo adoecido. E é por isso que eu sugeri que vocês fizessem testes de desbiose, teste de rastreamento metabólico, cronologia, como que é a sua história, como foi a sua história, a relação com as medicações, quantas vezes você tomou antibiótico, há quantos anos você usa, por exemplo, uma pílula anticoncepcional, há quanto tempo você usa um corticoide ou você usou um corticoide, tudo isso tem relação. E para fazer sentido, juntando essas peças que nós estamos aí em ascensão durante essa semana, é preciso diferenciar o que é terapia nutricional e o que é dieta, para que aí do outro lado faça sentido para você o tratamento correto. Porque eu arrisco dizer que se você já tentou outras estratégias, foi alguma dieta, algum estilo de vida que você resolveu adotar, juntamente às vezes com um profissional ou talvez sozinho, mas essa dieta, que é estilo de vida, não é o suficiente para recuperar um organismo que está adoecendo ou adoecido há algum tempo. Então vamos nos aprofundar sobre isso aqui. Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de conteúdos que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã, explicando a síndrome fúngica. Eu vou dar bom dia aqui para as pessoas bem nutridas que estão comigo aqui ao vivo. E se você está assistindo no replay, sugiro que deixe seu comentário, coloque suas dúvidas, que no decorrer aí dos dias eu te respondo. Mas também venha participar ao vivo para você poder participar e interagir aqui comigo. Deixa eu colocar o tema aqui fixo de hoje, para quem entrar depois saber do que nós estamos conversando. Vamos lá. Gostaria de saber se vocês aplicaram a cronologia de vocês, se vocês conseguiram tabular a idade, o que aconteceu e quais foram as medicações utilizadas aí na jornada de vocês. Esse é um passo bem importante para visualizar que o que aconteceu ou o que está acontecendo agora, o despertar de um quadro que está incomodando, que está dolorido ou que está simplesmente desconfortável, porque às vezes não está doendo, mas está desconfortável. Isso não vem de hoje, isso não vem dessa semana, isso vem da história. E a nossa história, quanto mais a gente entende a nossa própria história, fica mais fácil para eu entender o porquê que eu preciso de um passo a passo, eu consigo visualizar onde eu quero chegar, o que eu quero fazer para melhorar, o que eu estou disposta a fazer. Eu consigo visualizar um caminho diferente, porque eu entendo que eu passei por um caminho aí que teve muitas alterações, e que muitas vezes eu nem levei isso em consideração na hora de me preocupar com a nutrição, com a recuperação, com a restauração. Inclusive, na minha cronologia, eu esqueci de colocar lá, não coube, na verdade. Teve outros episódios com uso de antibiótico. Por exemplo, gente, tirar dente do siso, usa antibiótico. Faz uma cirurgia, usa antibiótico. Quantas vezes, ao longo da sua jornada de vida, você fez uso de medicações que podem ter sido aí o gatilho, um dos gatilhos, né? Porque normalmente não é um só, acontece um conjunto de gatilhos para o despertar dessa síndrome fúngica. E como a gente pode acreditar que simplesmente excluindo açúcar, o nosso corpo vai recuperar, restaurar de um quadro adoecido? É infelizmente incorreto, incoerente as pessoas continuarem compartilhando esse tipo de informação sem falar de uma forma mais profunda de uma terapia nutricional, que é aquilo que deve acompanhar qualquer processo de uso de medicação, qualquer processo de alteração do meu corpo, da fase de vida que eu me encontro, qualquer processo de mudança, eu tenho que acompanhar com uma terapia nutricional. E hoje, gente, para ficar bem claro, primeiro, vou começar falando de dieta. Para quem não sabe, dieta é tudo aquilo que eu como que faz parte do meu meio social, que faz parte das minhas compras no supermercado, que faz parte da minha rotina. É aquilo que normalmente eu repito com mais frequência.
é aquilo que talvez eu tenha sido ensinada pelo meu pai, pela minha mãe a comer, é aquilo que socialmente eu aceito bem. Então, a dieta da população brasileira, ela é a base. Se você olhar um guia alimentar da população brasileira, vai ter arroz, feijão, uma carninha, alface e tomate. Basicamente, isso representa uma dieta da população brasileira, certo? Quando eu vou para um outro país, para a Europa, ou até mesmo, às vezes eu mudo de região aqui no Brasil, se eu vou para o Pará, se eu vou para o Sul, se eu vou para o Nordeste, o que representa a dieta de cada região é bem diferente. Então, os alimentos frequentes daquela população, seja ela um exemplo indígena ou seja aqui do Sul, o que determina a dieta são os alimentos presentes ali na cultura e na rotina daquelas pessoas. Então, o nome disso é dieta. Então, aquilo que você veio consumindo, se você quiser colocar aqui, por exemplo, os últimos alimentos que você consumiu com mais frequência, se quiser pontuar aí os 5 alimentos, igual, inclusive a gente conversou sobre frequência e repetição ontem, se você quiser escrever aqui para mim, eu gostaria de ver quais são, esses alimentos fazem parte aí da sua rotina, fazem parte da sua dieta. Então, isso representa a sua dieta atual. Quer dizer que você está fazendo uma terapia nutricional, você está restaurando, recuperando o seu corpo com ela? Não, não quer dizer. Quer dizer que você está se alimentando com alimentos que você sente confortável, que você gosta, que façam parte aí da sua rotina. E não tem problema nenhum. A gente tem que comer as coisas que a gente gosta, que a gente sente confortável, mas a gente precisa elevar o nosso nível de consciência para entender qual é o poder de nutrição que aquele alimento tem para me tirar de um quadro e para me elevar para o outro, que é aquilo que eu visualizo, que eu desejo. Só que aí, gente, vem um detalhe. Se eu não consigo visualizar uma melhora, como que eu vou acreditar num outro caminho? Se eu não consigo visualizar um corpo melhor, uma estética melhor, como que eu vou subir o nível? E é isso que acontece com algumas pessoas com síndrome fúngica, que inclusive ontem a Daniela até comentou sobre o caso dela. Não conseguia visualizar que existia um caminho melhor. Para ela, estar sempre constipada desde a infância era o normal. Estar com aquele peso de sensação de enfesada era o normal. Então, como eu vou visualizar que uma estratégia vai me levar para um outro caminho, para uma outra direção, se eu não consigo nem visualizar que eu posso e que eu sou merecedora disso? E que existe essa possibilidade, que as outras pessoas não vivem assim, as pessoas que estão bem nutridas. E, gente, população brasileira de um modo geral não está bem nutrida. Então, provavelmente, as pessoas que você convive, que estão em sua volta, não estão preocupados com nutrição, não estão preocupados muitas vezes com prevenção. Podem, inclusive, estar adoecidas. Por quê? Porque não conseguem visualizar que existe algo melhor, porque nunca vivenciaram isso. Às vezes carregam esse quadro há tanto tempo que acha normal. E eu me senti assim, muitas vezes, na fase dos 20 e poucos anos, com aquele monte de coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem a obrigação de seguir um caminho ali de conquistas e tudo mais. Você tem as sensações, você tem o sentir, e você não consegue parar para pensar, não, tá errado, o que eu tô sentindo não é o melhor. Eu não estou no meu ápice. Por quê? Porque eu nunca vivenciei algo diferente. Como eu vou desejar algo diferente? E aí, quando a gente adoece de verdade, que vem uma dor muito forte, que vem um incômodo muito forte, a gente lembra que a gente não tinha aquela dor muito forte, que a gente não tinha um incômodo muito forte. E aí a gente quer voltar para aquela sensação anterior. Só que eu já te adianto que aquela sensação anterior, que era mais ou menos, dá para melhorar mais ainda. Dá para melhorar ainda mais. E é essa transformação que a terapia nutricional traz. É eu me sentir tão melhor que para eu falar assim, eu não imaginava que eu conseguia elevar tanto a minha nutrição a ponto de eu ter vitalidade, de eu ter energia logo ao acordar, de eu melhorar os meus estudos, de eu conseguir aprender numa velocidade mais rápida, de eu ter a estética que eu desejo, de eu conseguir controlar uma flacidez, perder uma gordura que vinha me incomodando na região da barriga, por exemplo, de eu conseguir controlar um quadro de candidíase, de infecção de repetição, de eu entender quais são os gatilhos e de que existe uma forma, através
de comida, de suplementação quando necessária, que eu consigo recuperar, restaurar, ao invés de ficar adoecendo o tempo todo o meu corpo, usando repetidamente as mesmas medicações que não me levam a lugar nenhum, pelo contrário, me levam a uma bola de neve de outras medicações. Porque você deve ter alguém na sua casa que começou a usar uma medicação, é para uma resistência insulínica, depois começou a tomar uma para o colesterol, depois começou a tomar uma para outra coisa e assim foi. Normalmente as pessoas que têm acima de 60 anos. Isso é normal? Não, não é normal, é comum, é. Por quê? Porque as pessoas acham que o envelhecimento é isso. Acham que nutrição é simplesmente alimentar e não ter mais fome. E não, o nome disso é alimentação. O nome disso é dieta. É a escolha do que a pessoa quer fazer repetidamente. O nome disso não é terapia nutricional. Terapia nutricional é tudo aquilo que você faz para recuperar, para restaurar o seu corpo de algum quadro que você quer melhorar. Só que para você fazer isso, você precisa primeiro visualizar o que você quer. Por isso, todos esses testes, quem não fez tem que fazer, faz parte do processo da evolução, é necessário aplicar. Você precisa visualizar, quantificar e saber que você pode melhorar aquilo, para depois você entender que existe caminho, existe um passo a passo a ser seguido para você evoluir a sua nutrição. E aí que entra a terapia nutricional. Para ficar mais claro, gente, terapia nutricional em hospital, por exemplo, é aquela utilizada quando o paciente está acamado e aí vem, não sei se vocês já viram, um saquinho que normalmente o paciente pode consumir nasointeral ou parenteral. Então, aquele saquinho tem uma terapia nutricional específica para tratar o quadro daquele paciente. Vai consumir coisas totalmente diferentes, né? Cada dia vai tomar um saquinho diferente? Não, vai tendo uma adaptação de acordo com os sinais e sintomas, vai fazendo ali uma adaptação daquela terapia nutricional durante alguns dias. Depois disso, depois de 7, 15 dias, dependendo do quadro do paciente, ele é direcionado para uma outra condição, que aí vem as dietas, que aí vem uma dieta branda, aí vem uma dieta líquida, aí vem uma dieta pastosa, até chegar uma dieta normal, que é a dieta que a pessoa vai para casa e ela vai viver a dieta normal dela, que são os alimentos que ela come com mais frequência e repetição. Entenderam? Então, a terapia vem para fortalecer. Por isso que quando eu como, agora eu tô cuidando da minha alimentação, eu tô comendo de tudo um pouco, meu prato tá bem colorido, tô comendo sementinha, como um pouco de leguminosa, aí eu misturo ali a proteína animal com a proteína vegetal. Isso não é terapia nutricional. Por quê? Vou explicar, para a síndrome fúngica. Porque para a síndrome fúngica, para o nosso corpo conseguir combater essa síndrome, eu preciso deixar o meu sistema digestivo leve, para que eu consiga aproveitar o máximo de nutrientes daquele alimento que eu consumo. E aí, se eu vejo um prato de uma nutricionista, por exemplo, você viu meu prato nos stories, você falou assim, nossa, eu vou comer parecido com ela. Só que eu não tô em terapia nutricional. O meu quadro de terapia nutricional foi lá em 2017. Aí você acompanha uma outra nutricionista que você admira, um médico que você admira, você olha ali as combinações. E você quer copiar, fala assim, eu vou começar a consumir, vou começar a fazer o shotzinho que o profissional tá fazendo, vou começar a colocar sementinhas ali na salada, mas isso não é a terapia nutricional, não é o passo a passo para vencer uma síndrome fúngica, aquilo é uma dieta. Aquilo é o estilo de vida da pessoa que você está acompanhando, entende? E eu vejo tantas pessoas em sofrimento, em repetições, em querer seguir um caminho correto, mas buscando esse tipo de informação, é o modo pato, é o modo de pegar ali uma informação ali, outra aqui, e tentar aplicar ali na rotina e não tem um caminho, não tem um começo, meio e fim. Não sabe por que tá comendo aquilo. Tá comendo aquilo porque viu que é saudável, que faz parte de um estilo saudável e quis incluir na rotina. Mas isso ajuda no seu processo digestivo para melhorar o seu quadro? Isso é fácil para o seu corpo aproveitar nutrientes? O seu corpo consegue quebrar? O seu corpo consegue, por exemplo, facilmente quebrar uma oleaginosa para aproveitar um nutriente que espera-se que você consiga comer, digerir, absorver, transportar, depois excretar o que não precisa? O teu corpo está com essa capacidade de fazer isso? Então você come o alimento na esperança que ele esteja pronto para fazer isso. Mas se ele está com super crescimento de fungos, não é assim que vai acontecer. Não é esse passo a passo de alimentação, de digestão,
de ali a absorção, de transporte, de excreção. Esse passo a passo não acontece. E aí começa um ciclo de irritação intestinal, porque o corpo não consegue quebrar aquele alimento, não consegue digerir, estoca toxina, porque o processo de excreção também fica errado. Então, a transpiração, a urina, as fezes, tudo isso fazem parte aí do processo de excreção. Só que se a falha está lá dentro, no processo digestivo, essa parte da excreção começa a ficar defeituosa, começa a falhar. E você não percebe muitas vezes. Quando que você vai perceber? Quando você apresenta os sinais e sintomas. Só que o sinal e sintoma que não dói, a gente vai levando. Eu também era assim. Eu tô acordando mais cansada, mas é porque eu tô fazendo muita coisa. Mas se eu tô fazendo muita coisa, a minha nutrição está adaptada com essa muita coisa que eu tô fazendo? Sabia que tudo isso dá para ser adaptado em termos nutricionais? Para eu não adoecer? Eu tenho a capacidade de melhorar a minha nutrição para eu conseguir fazer mais, para eu não adoecer? Isso deve ser levado em consideração. E aí eu me acostumo a ter acne, eu me acostumo com o quadro de ter ali a micose e falar assim, eu já tentei tratamento, eu me acostumo a ter ardência, a dor vaginal e ir lá e passar pomada. E achar que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo do lado de dentro, do estômago e do intestino. Porque aquilo que eu não visualizo e que ninguém me falou, eu não tenho nem como saber que pode ser feito algo diferente. Se eu sempre vejo as propagandas, eu tenho que usar pomadinha para isso, o médico me passa essa pomada, o médico me orienta a tomar esse remédio, você nem consegue visualizar esse cenário que eu estou compartilhando aqui com vocês, do processo digestivo, que tem que acontecer toda essa cascata. Tudo tem que funcionar em perfeita ali sintonia, como se fosse uma orquestra. Então não pode sair do eixo. Se sai do eixo, começa a falhar. A música começa a ficar bagunçada, desconfortável. Só que o desconforto vai acontecendo aos poucos. E temos uma tendência a nos acostumar, inclusive, com o que é ruim. Quantas pessoas você conhece que vivem um relacionamento ruim e não param para conversar com o parceiro, com a parceira? Quantas pessoas você conhece que vivem uma situação ruim de vida, que estão ali numa situação que é nítido, que não tá bom, mas tá ruim, mas tá bom? Isso acontece com a gente também, com a nossa saúde. O tá ruim, mas tá bom. Eu não tô ótima, mas assim, eu já tô acostumada a estar assim. Meu intestino funciona mais ou menos, mas eu tô acostumada. A minha distensão abdominal, eu não consigo digerir bem os alimentos, mas eu continuo mantendo o mesmo padrão de alimentação. Eu não mudo. E o mudar, quando eu uso essa expressão aqui para vocês, não é, gente, deixar de comer o que a gente gosta. Quando eu recupero o meu corpo, ele se torna tolerante a alimentos de difícil digestão. Ele consegue aceitar o alimento, ele consegue digerir e eliminar aquilo que não presta do alimento. A toxina, uma proteína de difícil digestão, o corpo consegue dar conta. Mas aí eu paro aqui a nossa conversa para você poder refletir. Quando foi a última vez que você aplicou uma terapia nutricional para dar uma férias, para colocar seu corpo de férias, para ele se recuperar, para você poder consumir as coisas que você gosta em paz, sem ter um peso na consciência? Quando isso aconteceu? Eu, estudante de nutrição, depois formada em faculdade, eu nunca tinha feito isso. E digo a vocês, quando eu fazia a pós na Faculdade Federal de São Paulo, eu fiz uma pós de obesidade e doenças crônicas lá, dificilmente, eu acho que nunca, na verdade, foi utilizada uma abordagem de terapia nutricional durante essa especialização. Porque o meio convencional da nutrição é esse padrão de que tudo bem você comer de tudo um pouco a vida inteira que vai dar certo. Por isso que eles criaram pirâmide alimentar. Só que deu ruim, gente. Por isso que essas pirâmides saíram tudo do ar. Por isso que Harvard mudou lá o guia deles da alimentação também. Deu ruim, não deu certo. A população foi adoecendo porque não é assim.
quando cada quadro que a pessoa desenvolve, dependendo da situação, exige que ela tenha uma terapia nutricional específica. Aí você pode parar para pensar, mas Sheila, isso não tem que ser individualizado? Eu não tenho que receber de acordo com as minhas características? Eu reforço aqui a vocês, a base, sem uma base bem corrigida, é impossível fazer uma individualização da parte de nutrigenética, que esse é um avanço da individualização, que é para eu prevenir. O que é essa base bem corrigida? Essa base é saber exatamente quais são os alimentos alergênicos que te adoecem se você consumir demais. Quais são os alimentos fermentáveis durante o seu processo de recuperação que você precisa corrigir, organizar. Quais são os suplementos que você nunca pensou que precisaria e que eu vou te orientar em relação a sinais e sintomas para você prestar atenção nisso. E que não precisa ser um gênio para saber que há uma deficiência nutricional. É claro que você não vai fazer isso sozinho, tá, gente? Eu aqui faço todos os dias lives e conteúdos para vocês com o intuito de orientar. Aqui não é uma prescrição, tá? No método, a orientação de passo a passo, ali tem um acompanhamento meu. Aqui a intenção não é prescrição, é orientação, tá? Então, quando eu tenho sinais e sintomas fortes, quando meu corpo vai sinalizando que algo não vai bem, as características daquela sinalização já demonstram fortemente um problema nutricional, seja um viés digestivo ou seja uma deficiência ali de alimentos. Ontem, inclusive, eu compartilhei com vocês um conteúdo da doutora Ju Endócrino, que ela fala de maneira muito sábia a questão do processo de cura, de entendimento de um quadro autoimune que é a doença de Hashimoto. E esse processo, quando a gente desenvolve um quadro autoimune, se isso aconteceu com você, ou se a pessoa tem um quadro muito forte de síndrome fúngica e não trata, que era o que acontecia comigo, se eu não tivesse tratado, grandes chances de hoje estar com um quadro autoimune estabelecido. Porque leva, assim, em média 5 anos para a pessoa desenvolver desde os primeiros sinais e sintomas para despertar um gatilho. Mulher tem mais risco. E aí, quando eu desenvolvo esse quadro, quer dizer que é só tomar medicaçãozinha ali para tireoide? De maneira muito sábia, ela colocou ali nas palavras dela, que não, que a pessoa precisa entender o quadro, os sinais e sintomas. Entender a parte nutricional também, né, gente? Como que um hormônio vai funcionar bem sem nutrientes? E outra coisa, por que que um próprio órgão foi agredido? O próprio corpo agrediu um órgão. Essa característica de o nosso corpo ficar ali machucando o nosso próprio corpo, que são os quadros autoimunes, isso estão diretamente ligados à forte relação com o consumo, com frequência e repetição de alimentos que o corpo não tolera bem. Quer dizer que a pessoa não possa comer esses alimentos? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que ela foi enfraquecendo o corpo sem nem perceber ao longo da sua jornada de vida. E o enfraquecimento do corpo, gente, não é você comer o seu doce favorito, não é você comer ali o seu prato de família especial. O enfraquecimento do corpo está, eu adoeço, eu não entendi a causa da minha doença, eu recebo a medicação e eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, porque ninguém me explicou que eu tinha que fazer diferente. E aí eu adoeço de novo e vou lá e recebo a medicação. No meu caso, adoeci, tive a acne, recebi a medicação primeiro antibiótico. Adoeci, tive a acne, o médico foi lá e me deu anticoncepcional. Adoeci, tive amidalite, antibiótico. E a causa? E a causa que já era nutricional? De uma deficiência nutricional pesada. Isso ninguém conversa conosco quando a gente é adolescente. Agora, em 2021, tá mais fácil a informação. Estamos aqui às 8 da manhã conversando sobre isso. Mas se a gente parar para pensar, em menos de 10 anos, houve uma evolução, uma intensificação aí de conteúdos. Isso é muito bom, por um lado, né? Por outro, pode confundir aí, dependendo se a pessoa não sabe o que está procurando, que foi o exemplo dos pratos que eu dei aqui para vocês, né? Então, a cada momento que você recebeu aí a prescrição de uma medicação, ou que você se automedicou, que você estava tão cansada de ir no médico e procurar ali uma resposta diferente para o que estava acontecendo, porque quando eu passei com 3 médicos, eu queria uma resposta diferente, eu não queria só o diagnóstico. Para mim, CID não importava, porque eu já tinha essa conduta, não importava o nome da minha doença, eu queria saber o que eu poderia fazer diferente para entrar em remissão, para curar aquilo. E quando você vai num profissional e simplesmente ele fala para você, olha, não tem cura, é assim mesmo, você tem que tomar uma medicação,
Isso não te impulsiona em nada, pelo contrário, você nem consegue visualizar uma vida melhor. Você acha que você tem que conviver com aquela doença daquele jeito, com aquele nível de energia daquele jeito, com aquela estética daquele jeito, com aquela bola de neve crescendo, aquela avalanche você tem que carregar pro resto da vida, e não tem que ser assim. E aí que entra com força total uma terapia nutricional. Toda vez, gente, que vocês passarem pelo uso de medicações, vocês precisam aplicar terapia nutricional. Toda vez, gente. Então quer dizer que dentro do quadro de síndrome fúngica, eu venci a síndrome fúngica, venci sinais e sintomas. Aí de repente eu quero fazer uma cirurgia plástica. Eu quero, sei lá, quero fazer alguma coisa no nariz. E aí eu tenho que aplicar uma terapia nutricional depois que eu faço a cirurgia? Tem. Tá? Então, informando aqui vocês, uma informação valiosa, tem. E essa terapia nutricional que eu ensino a vencer a síndrome fúngica, a parte alimentar do ciclo, é exatamente o que você tem que ter cautela, principalmente quando você faz uso de antibióticos, antifúngicos e corticoides. Porque é assim que você vence a síndrome fúngica. E quando você faz uma cirurgia, é isso que pode acontecer. Você usou a medicação porque você fez a cirurgia, e aí você tem mais facilidade de ter um supercrescimento de fungos. Faz sentido para vocês? Por quê? Porque se eu tomo a medicação para inibir as bactérias, para não ter risco de infecção, eu estou enfraquecendo também minhas boas bactérias. E aí o fungo é natural do meio, gente. O fungo, ele vive em tudo quanto é lugar. A gente não vai conseguir passar álcool 70 e sumir com o fungo para sempre. Não dá para fazer isso, tá? Então a gente tem que aprender a conviver bem com eles. Então tomar um remédio e achar que nada vai acontecer, e achar que pode tocar normalmente a dieta, o estilo de vida, sem prestar atenção em detalhes durante a fase que eu estou usando essa medicação, é muita inocência do prescritor, aquele que passou a medicação, e da pessoa que recebeu a medicação, porque a pessoa nem sabia disso. Porque o prescritor não falou, o certo é o médico falar. Tá? O certo é o profissional falar, mas a gente precisa entender que há uma certa limitação da bagagem de alguns profissionais com relação à nutrição. Não há essa informação em consultório, tá? Em consultório não, na faculdade. Assim como um nutricionista não aprende síndrome fúngica na faculdade, tá bem? Não aprende. A terapia nutricional passo a passo, gente, sempre que vocês escutarem eu falando sobre isso, é direcionado. Sheila, mas é individual para mim, para aquilo que eu estou sentindo? Os sinais e sintomas que cada pessoa tem vai atingir um órgão diferente. Mas a base, gente, do tratamento, a restauração é desse tubinho aqui que vai até o intestino, os intestinos. O passo a passo é esse, para ser seguido, independente da dor, onde tem a sua dor. Se a sua dor é na dermatite, no couro cabeludo, é isso aqui que vai ser tratado, não é o couro cabeludo. Sheila, mas é a minha pele, é isso aqui que vai ser tratado. Porque precisa recuperar o seu poder de digestão e de absorção. E aí, Sheila, entra com parte de nutrientes. Então, quando eu penso em terapia nutricional, tem que entrar com suplementação muitas vezes? Sim, adianta a vocês que muitas vezes tem que entrar. Primeiro, porque a gente está envelhecendo. Segundo, porque o solo não tem as mesmas características do solo da nossa avó. Eu não vivo numa chácara que eu vou lá e vou colher a comida que eu vou consumir. Não sei vocês, infelizmente isso não acontece aqui. Então, até o alimento chegar à minha mesa, passou aí todo um percurso que fez com que esse alimento tivesse uma diminuição dos nutrientes. Se eu vou lá e aqueço demais esses alimentos, eu também perco nutrientes. Você não precisa decorar esse processo. O que eu quero te dizer aqui é que em muitos quadros, na fase de terapia nutricional, há uma necessidade de suplementação. Sheila, mas como que é orientado isso, uma terapia nutricional de forma online, por exemplo, se você não sabe quanto que a pessoa, por exemplo, tá, gente, precisa? Gente, o médico, quando ele prescreve ali o remédio para vocês, eu sinto lhe informar que ele simplesmente escreve aquilo que tá na bula, tá? Não é que ele fez uma magia ali e entendeu quanto que você tem que consumir. Não, gente, é a dosagem da bula, é de acordo com os estudos. Quando eu penso em suplemento, por exemplo, em zinco, é a mesma coisa. Quando eu penso em prevenção, eu penso ali de 5 a 15 miligramas. Eu tenho como adivinhar, eu tô sendo bem honesta aqui pra vocês, tá? Eu tenho como adivinhar a dosagem perfeita para cada pessoa
Não, eu não tenho como adivinhar a dosagem perfeita. Eu tenho como saber qual é a dose de prevenção e a dose de ataque. Então, uma dose de ataque, por exemplo, para uma pessoa que está com o sistema imunológico extremamente enfraquecido, é uma dose de 25 miligramas, não vai ser uma dose de 5 miligramas. Agora, o segredo de tudo isso não é o colocar algo isolado. Igual eu vejo muitas meninas, principalmente, fazendo isso. Eu pego o probiótico, eu pego o ácido bórico, eu pego ali o suplemento e vai atacando várias coisas sem ter uma ordem, sem ter uma organização desse processo, sem entender o que realmente funciona. Por isso que exige, primeiro, uma visualização que você quer algo melhor para você, que você quer fortalecer o seu corpo, que você entendeu que dieta é diferente de terapia nutricional. E aí vem o segundo ponto. Eu preciso entender de onde eu estou partindo. De onde eu estou partindo? Você fez os testes? Não fiz. Você não sabe como está o seu rastreamento metabólico, você não sabe a sua cronologia, você nem lembra das medicações que você já tomou. Aí você se perde no seu ponto de partida, precisa ter o ponto de partida. Eu tô partindo daqui. E o que eu quero conquistar? Eu quero eliminar sinais e sintomas. Vencer a síndrome fúngica é vencer sinais e sintomas, é o rastreamento metabólico. Então, se eu tô com uma pontuação acima de 100, bora lá. Eu quero reduzir. Qual é a minha meta? Eu quero reduzir essa pontuação. O máximo que eu conseguir. Então, bora. É isso, gente. É isso. E aí vem os nutrientes, quando eu penso em nutrição, que aí eu entro com nutriente à parte. Então eu dei o exemplo aqui do zinco para vocês. Então eu entrei com uma dose de ataque. Um exemplo, 25 miligramas, para ajudar durante o processo. Eu consegui restaurar, recuperar. Quer dizer que eu vou usar essa dose para sempre? Não. E como que você vai saber disso? Ali com o passo a passo, com as orientações. Tendo para quem perguntar. Gente, uma das coisas mais valiosas da nossa vida é ter para quem perguntar. É ter para quem perguntar e que eu tenho confiança na resposta. Ficou melhor a frase assim. Que às vezes eu pergunto ali, pergunto aqui, vou pedindo a opinião de várias pessoas diferentes, mas eu não confio naquela resposta. Então você precisa ter ali esse conjunto de informações que eu disse aqui para vocês, ter isso muito bem claro, para que uma terapia nutricional faça sentido para você. Caso contrário, você vai tentar uma dieta. Você vai tentar de novo uma dieta. Você vai ficar ali, peraí, eu tenho que diminuir açúcar. Peraí, deixa eu aqui colocar um negocinho na minha salada, porque eu estou melhorando a minha alimentação. Não, o nome disso é reeducação alimentar. Melhorar a alimentação é reeducação alimentar. É você querer uma abordagem diferente aí pro seu quadro. A terapia é um passo a passo bem específico, tá? Que é o chamado de ciclo 21 que eu oriento quem está dentro do método, tá? E aí depois, gente, vem dieta cíclica. Que a dieta cíclica é de acordo com a vida de cada pessoa, com aquilo da região que você mora, aquilo que você gosta de comer, tá? E aí vem essa orientação da dieta de base, da dieta em ciclos. Igual algumas pessoas perguntam assim, Sheila, mas hoje em dia você consome glúten? Muitas pessoas me perguntam isso, acho que por curiosidade, porque escutam tanto falar de leite, de glúten, que surge essa curiosidade. Eu, durante o meu processo, no meu tratamento, sim, eu tive que reduzir glúten, tirar ele da minha frente. Sabe por quê? Porque desde que eu me conheço como gente, desde os meus 5 anos, eu me vejo com alguma coisa que tem trigo nas mãos. Aos 5 anos, visualizo claramente eu a fanática por Ana Maria. Não sei se vocês comeram Ana Maria, eu adorava aquela que é escurinha, que tem um recheio branquinho dentro. E aí, até os meus 30 e poucos anos, em nenhum momento, gente, eu dei pausa nisso. E é isso que eu quero falar pra vocês. Em nenhum momento eu havia feito uma terapia nutricional. E eu tinha passado por tantas medicações, por tantos ciclos de medicações, que eu sei que há pessoas que passaram por muito mais. Tem pessoas que passaram por menos. Cada um tem sua história. E tudo bem. Mas em nenhum momento eu tinha parado com alguma coisa pra falar assim, olha, corpo, estômago, intestino, vamos dar uma pausa aqui, uma pausa de 1 semana, vamos recuperar, restaurar? Agora na próxima, vamos ver como é que está? Vamos manter isso daqui? Não, gente, eu nunca tinha feito isso. Era miojo, era bisnaguinha, era muito pão. Eu me lembro, na adolescência, eu comia 3 pães franceses no café da manhã. Nossa, Sheila, tudo isso, gente. Por quê? Porque não mata fome, né?
Pão francês, você vai lá, come 1, come 2, come 3. E na época era ainda com margarina. Porque minha mãe acreditava que a margarina era mais saudável que a manteiga, porque a indústria induziu nossas mães, nossas avós, a acreditarem que era isso, né? As propagandas aí da Doriane e tudo mais. Então vocês conseguem entender que a cronologia, por isso que é importante a gente olhar para o nosso passado, para a nossa história, entender que quando eu penso numa pausa na terapia nutricional, não quer dizer que eu vou fazer isso para sempre, que não é a dieta que você vai carregar. Claro que tem pessoas que preferem ficar sem consumir porque se sentem tão bem. Quando, por exemplo, eu tirei o amendoim, me senti maravilhosa. Quando eu como, eu sinto que não faz uma boa digestão. Eu preciso comer? Claro que não. Claro que não. Tá? Mas para isso precisa de um entendimento mais profundo. Precisa, primeira coisa, gente, aplicar o passo a passo e corrigir a base. A base precisa estar muito bem alinhada. E aí você consegue digerir, absorver os nutrientes, aí você vai melhorando. Aí aquela pontuação que deu 100, por exemplo, tô chutando um número aqui, deu 100, vai melhorando. Você vai, opa, tá, de 100 foi para 70, de 70 foi para 50, e assim por diante. É assim. E precisa esperar 1, 2, 3 anos para isso acontecer? Não. É a partir do momento que você toma a decisão de melhorar a sua nutrição. De evoluir a sua nutrição, de acreditar no poder do nutriente, de acreditar no poder de uma vitamina na sua vida. E quando eu falo vitamina, não é a vitamina isolada, é o conjunto. Porque se eu tomo um nutriente isolado, ele não tem o poder de fazer o meu corpo aí florescer. Assim como eu pego uma planta e se eu coloco só uma coisinha, eu não vou lá, não cuido da terra, só boto água. A planta vai ficar bonita? Não, não vai. É um conjunto. E esse conjunto precisa estar muito bem claro. E por isso, gente, eu reforço aqui para vocês. Imagina, em 1 hora de consulta, eu precisar passar essa abordagem de terapia nutricional. Quantas vezes a gente conversou até a gente chegar aqui? Quem tá no desafio, quem perdeu alguma coisa do desafio, tá disponível ainda. Pode fazer, tá até domingo. A gente vai conversar só sobre isso. Só sobre coisas do desafio, tá? Então imagina sentar aqui na minha frente se você viesse passar aqui em consulta comigo para eu poder explicar isso. Infelizmente, as pessoas acreditam que em 1 hora, em uma consulta, vão sair com todas as informações, com todas as soluções. Isso não acontece. Então a pessoa precisaria pelo menos 1 ano para receber 12 horas de informações, certo? E uma consulta por mês. E por isso que eu fiz o método. Porque você não vai esperar 1 ano, gente, para receber essas informações. Você vai assistir a hora que você quiser e vai me perguntar a hora que você quiser. Tá meia-noite lá assistindo, quer me perguntar meia-noite, você pergunta. Tá? E dentro de 3 meses, aquilo tem que estar assistido. Não é forçar a barra para empurrar para fazer logo, não. Mas é porque o corpo não pode esperar, gente. Eu não quero que uma pessoa que tem um quadro de síndrome fúngica salte para uma doença autoimune. Então não é para esperar mais. O nosso passado, a nossa cronologia, aquele histórico de medicações, tudo aquilo que a gente fez, o levantamento, já diz muito sobre o que o nosso corpo passou. E maravilha, agora é o salto para eu não passar mais por isso. Para eu me recuperar, para eu transbordar a saúde. Então eu não vou esperar 2 anos para isso acontecer. É claro que daqui 2 anos, se a gente for pensar em 2 anos, eu vou estar muito melhor? Com certeza. Eu olho para a Sheila de 2021 e olho para a Sheila de 2017, às vezes eu compartilho as fotos aqui com vocês. Gente, é outra pessoa. Outra pessoa. Mas quer dizer que em 2018 eu já não estava melhor? Já estava. 2019 eu já estava melhor? Já estava. E assim por diante. A partir do momento que eu começo, eu vou melhorando, tá? Vou evoluindo. Eu não vou esperar, digo, um total, né? Não é uma magia. Eu saio daqui, estou aqui nessa outra situação. A gente evolui numa constância, né? É assim que tem que ser. E nós estamos aqui, gente, nessa terra para ter saúde, para evoluir, para melhorar. A gente não tá aqui para ficar doente. A gente não tá aqui para viver coisas ruins. A gente tá aqui para servir, para melhorar. A gente tem que repetir e colocar isso constantemente como um mantra aí de vida. Então, se hoje a sua dor tá pesando, você pode ter certeza que daqui a um tempo vai ser a sua história de superação.
Vai ser a sua história que vai provavelmente impulsionar outras pessoas também, que você vai poder compartilhar quando você se sentir confortável. Aquilo que mais nos incomoda, que normalmente causa mais angústia, né, que é uma doença, quando a gente supera ela, que a gente tem a sabedoria de encontrar a informação certa e a gente tem ali a ferramenta na mão, o caminho certo nas mãos, e a gente supera, aquilo se torna a nossa principal força. Hoje é a minha principal força contar aqui pra vocês que eu passei por isso, que eu não carrego mais isso. Tá? E eu quero que seja a história de vocês também. Deu pra entender, gente, a diferença de terapia nutricional e de dieta? Ficou claro? Quero muito saber, quero ver aqui os comentários de vocês, pra ver se eu preciso reforçar alguma informação, tá? E em detalhes, deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Ó, a Rai colocou aqui: eu tenho muitos problemas no intestino, já até desisti de médico e problema nunca resolvido. Eu arrisco dizer, Rai, que você foi procurando os médicos e em nenhum momento você parou para fazer um estudo da sua cronologia, quantas vezes você tomou remédio. Eu arrisco dizer que você não fez um rastreamento metabólico. E sabe por que isso aconteceu? Porque ninguém conversou com você que era a nutrição que precisa ser mexida. Porque quando a gente vai no médico, gente, infelizmente, a gente vai no médico querendo receber uma medicação. Você não vai no médico querendo receber nutrição. Você vai querendo tratar sintoma. Porque a gente foi ensinado a buscar ajuda dessa forma. Você, não é sua culpa. Desde pequeno nós fomos ensinados a buscar ajuda assim. Dificilmente alguém vai buscar uma nutricionista, vai chegar assim pra mim: Sheila, eu tô aqui com você. Existe, viu, gente? Principalmente as pessoas que eu trato de nutrigenética são com esse intuito. Eu quero prevenir, quero ver o que eu posso fazer pra ter mais saúde, longevidade, pra evitar doenças. A gente vai procurar um nutricionista quando a gente tá acima do peso, quando a gente já tá doente, quando a gente tem alguma alteração. E a gente vai procurar o médico nessa mesma situação. Eu vou procurar o médico quando eu tô com a doença estabelecida. Aconteceu comigo também, tá, gente? Nós somos humanos, a gente erra, a gente falha, tá? O problema não está em falhar, o problema está em permanecer na falha. Também é essa a questão. Não se sinta mal se você não buscou o caminho certo logo de primeira. Eu também não busquei. O problema está em permanecer na falha. A Marcela colocou aqui: a tendência então da síndrome fúngica é surgir uma doença autoimune? Não necessariamente, tá? Porque depende muito da questão do DNA da pessoa. Então, o DNA não quer dizer que seja uma característica só genética, mas quer dizer gatilhos ativados. Quanto mais gatilhos ativados, mais a chance da pessoa desenvolver um quadro autoimune. Principalmente se a pessoa carrega esse quadro aí de síndrome fúngica há muito tempo. Porque o sistema imunológico ele começa a ficar doidão, é essa a palavra. Doidão. E aí quando ele vê ali aquele combate, é fungo por todo lado, tá? É fungo por todo lado e não consegue combater. E quando eu falo, gente, fungo por todo lado, às vezes a pessoa inocentemente fala assim: ah, é uma micosezinha que eu tenho, sabe? Então, do lado de dentro não é só a micosezinha, tá? E aí o que acontece? Essa batalha fica muito pesada pro corpo. E aí começa a ficar doidão o sistema imunológico e ele vai lá e começa a ficar descompensado e erra o alvo. E aí esse errar o alvo pode ser uma célula de tireoide. Esse errar o alvo pode ser uma pele, que é a psoríase. Esse errar o alvo pode ser o próprio intestino, a pessoa desenvolver Crohn, síndrome do intestino irritável. E o bom de tudo isso é que corrige como? Como entra em remissão? Nutrição. Até rimou. Deixa eu ver aqui. Sheila, eu parei de tomar anticoncepcional combinado e minha pele está com muita acne. Isso pode ser um sinal de síndrome fúngica? Se identifiquei que tenho 3 ou mais sintomas? Sim, se no teste de síndrome fúngica você identificou, é característica da síndrome. Agora, quando você para a pílula e você não está com uma alimentação compatível para melhorar
a base ali, que são os seus intestinos, além da descompensação hormonal, você tá num processo de toxinas muito grande, tá, gente? Quando eu tomo um anticoncepcional, não tenho inocência de achar que aquilo não tá danificando os intestinos, porque está, tá bem? Então, quando você para, o seu corpo ali tá num processo de tentar se recuperar. E se você não envia a nutrição correta, esse processo fica cada vez mais distante, porque você continua mantendo a sua dieta padrão. Você não tá fazendo uma terapia nutricional, você tá mantendo uma dieta padrão. A Cristiane colocou aqui, eu diminuí, né? Eu tirei leite e derivados, já tive melhoras. A questão, gente, de leite e trigo, tá? Só pra reforçar, há quanto tempo você consome esses alimentos com muita frequência e repetição? Como eu contei a minha história aqui da Ana Maria. Olha pra sua história. Aí que tá, o alimento, ele se torna um vilão porque a gente exagera demais, a gente consome demais, sem nem saber as características daquele alimento, sem nem saber se realmente aquele alimento ele está nos trazendo algum poder de tratamento, principalmente se eu recebi uma medicação. Por exemplo, quem já tirou um dente do siso? Quando você vai no médico e você recebe o antibiótico para cuidar desse dente, o que o dentista fala? Vai lá tomar sorvete para amenizar essa dor. Só que o leite, ele tem uma proteína de difícil digestão. Então, se eu estou tomando um antibiótico que é danado, machuca o meu intestino, e eu vou lá e boto uma proteína de digestão bem no mesmo momento, entendeu? Quer dizer que o sorvetinho que eu poderia estar ali no meu final de semana apreciando o sorvete é o vilão? É o momento que eu coloquei aquele sorvete que pode ser o vilão, tá? Da história. Quantas vezes, quantas repetições durante a sua vida. É esse o principal detalhe. Para quem não sabe, onde estão os testes de rastreamento metabólico, de disbiose, teste de síndrome fúngica, organização da cronologia, pode parecer muita coisa, mas não é. A única coisa que exige é que você queira muito fazer algo diferente ainda em março de 2021. Então, você precisa ir lá no link do perfil, entrar, botar o teu e-mail para você poder acessar a página do desafio, assistir os vídeos e aplicar os testes. Depois que aplicou os testes, compartilhe esse resultado para afirmar, para você visualizar, para você saber o seu ponto de partida. Então, compartilha aqui, compartilha no grupo do Facebook, onde você se sentir mais confortável em compartilhar. E isso vai ser o seu ponto de partida, é esse, tá? Esses exames, esses testes, eles são feitos para, toda vez que você vai iniciar um processo, eles precisam ser aplicados. Esse aqui é o de síndrome fúngica, está vencendo, é esse o seu objetivo, tá? Então, você tá sabendo o seu ponto de partida. Se eu não sei onde eu quero chegar, qual é o caminho escolhido? Então, você tá olhando o seu número, você quer o quê? Reduzir esses números. Então, bora, tá? É esse o principal foco. Laila perguntou, doença autoimune é reversível com a terapia nutricional ou é amenizada? O quadro autoimune você entra em remissão, tá? Então, a cura, a palavra cura não é muito utilizada porque fica parecendo algo tão distante e tudo mais. O que acontece com o quadro autoimune é que eu tenho um exemplo, eu tenho esse quadro, eu não tenho como me livrar desse quadro porque já aconteceu, mas eu tenho como entrar em remissão. A pessoa pode deixar de tomar um remédio para tireoide fazendo um tratamento nutricional certo? Sim, tá? Por exemplo, a professora doutora Denise Carreiro, o quadro dela de candidíase intestinal, que ela nem sabia que tinha, gerou o quadro autoimune, que é o hipotireoidismo de Hashimoto nela, tá? No caso dela. E ela entrou em remissão. Ela fez o tratamento, cuidou dela para que ela não desenvolvesse aí outras doenças autoimunes e para que ela também pudesse viver uma vida sem ter aí exageros de uso de medicações. É esse o nosso objetivo de vida, gente. O nosso objetivo de vida é amenizar. O remédio tem o seu poder, tem o seu valor, nos livra da morte em algumas situações, mas eu preciso sempre colocar na balança se eu estou usando essa medicação para me livrar da morte ou só para tratar um sintoma. Porque eu não estou mexendo em outra parte que precisa ser organizada.
Se eu não estou mexendo em outra parte, porque eu nem sabia que precisava ser mexida, que é o caso da terapia nutricional, eu estou usando a medicação para amenizar sintoma, esquecendo totalmente da causa. Vai virar bola de neve, tá? E alguém precisa dar esse chacoalhão. Alguém precisa falar isso, tá? Por isso que todos os dias eu entro aqui para compartilhar esse tipo de conteúdo para vocês, porque dificilmente vocês escutarão isso num consultório médico, tá bem? Não estou falando para não tomar medicação, tá, gente? Estou falando para você se conscientizar de quantas vezes você está usando essa medicação e se foi te orientado a tratar a causa, aplicar uma terapia nutricional enquanto você estava usando essa medicação. É esse o objetivo aqui do nosso vídeo de hoje. A Lê aqui colocou: hoje você passa plenitude, autocontrole e confiança total no poder da cura, enquanto nosso corpo é sábio. Deixe que bem cuidado. É isso, Ale. A Sheila de 2021 reflete exatamente isso. São essas palavras aí que me definem bem, viu? Se olhar para a Sheila lá de 2017 e para a Sheila de 2021, são pessoas totalmente diferentes. Irene colocou aqui: tem uma micose há mais de 20 anos. Irene, bora tratar essa micose, tá? Eu arrisco dizer que você não tem só isso, tá? Você tem mais sinais e sintomas. Aplica os testes, faz a sua parte para eu poder te ajudar, tá bem? Viviane colocou: desde novinha eu sempre tratei com antibiótico. Te entendo, também aconteceu isso comigo, mas o bom é que a gente pode resolver o hoje. O nosso passado fica pra história, pra gente contar aí como história, e o hoje a gente faz diferente. Lu, você me deu uma luz na vida. Maravilha, Lu. A nutrição faz isso por nós. Faz muito por nós. Nayara, só no método que você irá nos orientar como montar o prato para alimentação diária? Não, Nayara, aqui nas lives, é porque há muitas pessoas que acompanham o conteúdo há pouco tempo. Mas eu sempre falo de algum alimento específico, de algum componente específico, mas aqui não tem o passo a passo do tratamento, porque o passo a passo do tratamento é o meu trabalho. Mas eu estou à disposição todos os dias aqui, lendo os comentários de vocês, tirando dúvidas, orientando. Mas o passo a passo organizado e eu estar à disposição para te orientar, isso é pago, é o meu trabalho, tá bem? Agora, não deixo de ajudar e orientar aqui dentro dos conteúdos das lives todos os dias. É isso que eu faço às 7h59 da manhã, já faz algum tempo, tá bem? A Rai colocou: tomei vários remédios e nada, meu rosto continua cheio de manchas. É o caminho errado, né, Rai? Você já entendeu com o nosso conteúdo de hoje que não vai rolar ficar só na medicação. Vira a chave aí pra nutrição, tá bem? Sugiro esse caminho a você. Renata colocou: alface pode ser fonte de gatilho se for consumido todo dia? Não. Quando eu falo pra vocês gatilho, tá? Um alimento é com potencial alergênico. Então, por isso que exige um passo a passo do entendimento desses alimentos. Raramente um vegetal tem esse potencial alergênico. Raramente. Acontece algumas vezes, gente, com frutas. Quem é alérgico a látex, é látex ou latex que normalmente fala? Enfim, vocês entenderam. Frutas têm um componente parecido e aí tem algumas que podem causar esse tipo de alergia e intolerância pela semelhança da proteína, tá? Mas é raro. É aquela questão da percepção de consumir e você não se sentir bem no seu processo digestivo. Mas você só vai criar essa consciência corporal quando você realmente entrar de forma profunda na terapia. Porque você começa a prestar atenção, porque você para de fazer muitas misturas, de colocar tudo muito junto, tá? Isso acontece principalmente quando a gente faz receitas. Não as receitas básicas, mas as receitas que vai muita coisa, né? Muitos ingredientes. E não é pra sempre, tá, gente? Terapia nutricional tem data pra terminar, data pra começar e data pra terminar. A Lê colocou: você me trouxe luz e esperança na caminhada. Maravilha! Seguimos, como eu disse, a nutrição faz isso por nós. Ó, a Vivi colocou: tenho candidíase desde os meus 14 anos. Quase não saiu aqui, minha dicção tá travando essa semana. Hoje tenho 46. Já tive época de não ter sintomas. O não ter sintomas, gente, é muito comum, porque ameniza, mas não quer dizer que o nível de crescimento fúngico intestinal não esteja acontecendo. E aí que tá o pulo do gato. Quando eu tô mais ou menos bem, eu não tô ótima, eu tô mais ou menos bem, eu meio que esqueço um pouco de talvez me cuidar.
Não quer dizer que eu precise ficar bitolada cuidando de tudo o tempo todo. Mas é porque eu nem fiz a terapia nutricional lá atrás e a doença ali tá um pouco silenciada. Eu tô até às vezes com corrimento, com alguma coisa acontecendo. Tá saindo ali aquele corrimento que não causa uma ardência, que não causa uma coceira. Mas a nível intestinal, o biofilme tá sendo criado. Por isso que precisa cuidar disso pela raiz. O biofilme é uma camada branca que a gente não vai conseguir visualizar, tá? Você não tem como ver o seu intestino, mas em muitas pessoas dá pra ver esse biofilme pela língua, que é a língua branca, tá bem? A língua bem esbranquiçada. Por quê? O que começa aqui vai até lá embaixo, tá? Vai até lá embaixo. Aí ela colocou, mas desde 2018, após uma cirurgia, tenho praticamente todos os sintomas. Aí o que aconteceu com a Vivi? Eu arrisco dizer que, claro, ela recebeu antibiótico e anti-inflamatório após a cirurgia. Ela não fez a terapia nutricional porque ela nem sabia que isso existia, provavelmente, nenhum médico falou isso pra ela. E não tinha, provavelmente, uma nutricionista ali conduzindo esse quadro. E ela abriu as portas para o crescimento fúngico porque caiu boas bactérias. Antibiótico não vai só eliminar a bactéria ruim, elimina boa bactéria também. E aí o fungo falou, opa, aquele biofilme, sabe, que começou a crescer lá no intestino? Ele fez assim, bora, ativou. E aí o órgão de choque é aquele que a pessoa tem mais predisposição. O meu é a pele, o da Vivi, por exemplo, é a vagina. A vulva, a vagina. O seu pode ser a unha. O meu foi a unha também, né? O meu foi um boom. Foi uma catástrofe de sinais e sintomas. Era peso, era unha, era pele, era cansaço, era tudo, tá, gente? Deixa eu ver aqui, a Clara. A Clara colocou, é a pura verdade. Sou da área da saúde, dentista, e nos procuramos exatamente isso. Abençoados somos por ver de forma diferença de tudo isso com visão integrativa. Que bom, Clara. Esse exemplo que eu dei aí do dentista é um posicionamento que às vezes é enraizado, né? Vou tirar o dente, vai tomar um antibiótico. Às vezes o profissional nunca cruzou com outro profissional da linha integrativa ou nunca esteve num congresso com outros profissionais. O certo, gente, é que todos os profissionais se encontrassem, se cruzassem nos congressos, nas orientações, que fosse em conjunto. Se eu tô tratando a boca, eu não posso ignorar da nutrição. Se eu tô tratando um quadro autoimune, eu não posso ignorar da nutrição. Então, o nutricionista tem que estar associado com todos os profissionais. E todos os profissionais têm que estar em conjunto com o nutricionista. A gente tem que vestir a camisa juntos. Então, assim que é o jeito que eu visualizo. Eu não vejo um caminho diferente nos próximos 10 anos. A nutrição que eu visualizo, que é a nutrição de precisão, num futuro não tão distante, é assim. É um tratamento extremamente em conjunto com outros profissionais. E graças a Deus, os profissionais aí estão aceitando a nutrição na vida deles. Os profissionais que eu digo são os médicos, muitas vezes, que falavam que não tinha nada a ver nutrição, que era só remédio. Tá? Há muitos profissionais como a doutora Ju, a Ana ginecologista, que eu já fiz algumas lives aqui. Eu vou até convidar ela pra gente fazer live na próxima semana. Quero ver se eu consigo fazer com a doutora Ju também. A gente estava tentando marcar, mas acabou não dando certo. Vou trazer aí uma chuva de lives aí com profissionais de áreas diferentes para contribuir aí para vocês durante esse processo de terapia nutricional. Para quem decidir entrar no método, vai ajudar bastante. A Kátia, deixa eu ver aqui, Camu. Candidíase de repetição pode ser síndrome fúngica? Sim, tá? Camu faz os testes, tá bem? Entra lá no desafio. Faz os testes, é gratuito, gente, não tem custo. Tem gente me perguntando por direct, tem custo? Não tem, é de graça, tá? Essa parte de desafio não vai ter custo nenhum a vocês. Vocês podem fazer os testes, assistir os conteúdos que irão sim, são os primeiros passos para contribuir na nutrição de vocês, são conteúdos valiosos. Isso eu falava, gente, em consulta as pessoas me pagavam para receber esse tipo de orientação, tá bem? E aqui eu tô oferecendo para vocês de forma gratuita. E aí depois vem a parte paga para quem desejar fazer, né? Quem quiser aí virar mais chaves e aplicar o passo a passo, vem o método. Kátia colocou, gastei muito indo em médico com minha filha. Eles falam que é psoríase e não tem cura. Não posso me conformar com isso.
Não deve mesmo, Kátia. Mas o que eu peço a você e a outras mães que possam estar assistindo esse conteúdo aqui. Filho reflete muito o que está acontecendo na vida da mãe e do pai, tá? Ou da pessoa que cuida dessa criança. O filho reflete, tá? É reflexo. O filho é reflexo de como foi essa gestação, que não é para se culpar, mas a gente precisa pensar sobre isso, principalmente as pessoas que querem ter filhos, tá? E o filho reflete a realidade do que está acontecendo naquela mesa todos os dias. Então, quem precisa, Kátia, de tratamento, nesse caso aqui, eu arrisco dizer que é você. Você tem que se cuidar, você tem que deixar o teu corpo mais forte possível, você tem que estar maravilhosa para você vencer essa batalha e ajudar a sua filha. E aquilo que você transbordar vai refletir nela. A psoríase, ela tem remissão. Ela vai entrar em remissão. Agora, o gatilho já foi dado. O que tem que ser feito é não ativar outros gatilhos. É fortalecer o corpo e evitar que essa pessoa tenha outros quadros autoimunes em conjunto. Tá? E isso é a mãe, o pai, melhorando aí a nutrição para refletir nessa criança. É essa a primeira base, são esses os primeiros passos, tá? Eu não atendo crianças, tá bem, gente? Já adianto isso aqui a vocês, porque pode alguém querer me mandar direct para perguntar. O meu atendimento não é materno-infantil, mas a maioria dos casos que os pais se tratam, a saúde dos filhos melhora. Isso é inevitável, porque quem compra as coisas dentro de casa são os pais. Quem escolhe ali os alimentos para o filho são os pais. Não tem como ser diferente. Marcela colocou aí, não é para se sentir com culpa, tá? Se isso esteja acontecendo aí com você, se você percebeu que houve um gatilho aí, porque pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Por exemplo, se eu tiver um filho, o que aconteceu com o meu passado pode refletir na saúde do meu filho? Pode, gente. Eu vou carregar esse peso? Não, eu tinha como saber que eu poderia ter feito outras coisas diferentes? Eu não tinha como saber. Hoje eu sei. O que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, eu faço. E é isso por isso, inclusive, que eu contribuo. Porque eu quero transbordar essa informação para mais pessoas. Agora, se daqui para frente eu sei a informação, eu sei o caminho e eu não faço, aí sim é algo de se pensar que alguma coisa não está compatível aí, tá? Marcela colocou sobre a remissão, maravilha. Elisa, estou em crise de cândida, já tirei várias coisas, me controlando para não tomar medicação. Elis, não adianta só tirar. Incluir é mais importante do que excluir. O incluir é o alimento certo e o suplemento certo também, tá? Sheila, mas e as dosagens da suplementação? Gente, são dosagens padrão de ataque para controle aí do crescimento fúngico. Isso eu oriento lá dentro do método. Agora, o que não pode é uma pessoa ficar cortando um monte de alimentos, começando a ficar desnutrida e querer combater o invasor. A pessoa vai ficar mais doente. Como um corpo vai vencer uma batalha? Pensa nos soldados. Como o soldado vai vencer ali uma batalha se ele tiver sem armamento, se tiver enfraquecido, se não estiver dormindo bem? O soldado vai estar cansado, o soldado vai estar desnutrido, o soldado vai estar sem ferramenta. Não vai funcionar. Só cortar alimento é o caminho errado. Infelizmente, é isso que você mais lê em diversas páginas. Corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Mas não ensina o que incluir e como incluir esses alimentos. Porque tão importante do que incluir é o jeito certo de fazer a inclusão para que a digestão funcione bem. Porque não basta comer, tem que digerir, absorver, transportar e excretar aquilo que não precisa. Lembre-se sempre disso, tá? Renata colocou, síndrome do ovário policístico tem a ver com síndrome fúngica? Tem pelo quadro de resistência à insulina. Tem bastante, tá? Quadro de endometriose também. Uma síndrome pode estar em conjunto com outra síndrome. Não quer dizer que eu tenha a síndrome fúngica que eu não possa desenvolver a síndrome do ovário policístico. Pode sim, tá? E aí você melhorando uma, você melhora a outra. E isso que é maravilhoso no nosso corpo, porque não tá isolado, tá, gente? Tem gente assim, eu tô tratando o meu ovário, que é policístico. Não, você tá tratando o corpo como um todo. Se tem alguém tratando só os seus ovários, um exemplo, tá errado esse tratamento. Porque o teu corpo funciona ali em conjunto. A cabeça não tá separada do tronco, que não tá separado das pernas. Então, quem fala assim pra mim, eu tô fazendo um tratamento pra ovário policístico. Falou,
Eu arrisco dizer que tá faltando alguma coisa aí nesse tratamento. Mônica colocou, o que você acha da dieta de FODMAP? Eu acho que é um tiro no escuro para quem quer fazer um tratamento para síndrome fúngica. Há muitas pessoas que pegam essas tabelas, quem não sabe o que é isso, é uma lista de tabela, é uma lista assim, vermelhinho você evita, amarelo você pode comer com moderação e verde você pode comer à vontade. É uma tabela pronta, que seleciona alguns alimentos que fermentam mais por terem mais fibras. Então, por exemplo, o brócolis. Então, a pessoa come o talo do brócolis e fermenta isso. Só que só pensar nessa tabela, você não está nutrindo as suas células. Você não está pensando na inclusão de algo para quebrar um biofilme. Então, eu usar uma tabela de evitar e incluir, como que eu vou com essa tabela quebrar um biofilme de uma síndrome fúngica que começou há algum tempo e não recebeu o tratamento certo? Então, não é o melhor caminho. Eu não sugiro seguir essa tabela. Não estou falando que não serve para nada, mas estou falando que para síndrome fúngica não serve. Muita gente usa em desbiose bacteriana, mas eu arrisco dizer que a pessoa que tem a desbiose bacteriana nem sabe que tem a síndrome fúngica. Às vezes ela cruza com as informações e fala, nossa, eu tenho essas queixas aqui de síndrome fúngica, aí ela identifica, mas a maioria acaba nem sabendo que existe a síndrome fúngica. Lá ela colocou, doença autoimune é reversível com terapia nutricional ou só amenizar? Eu já respondi essa, né? Será que eu tô voltando aqui nas perguntas? Acho que sim, né? Acho que travou aqui e ficou parado nas perguntas lá de cima. Josi colocou, queria saber sobre homem. No homem também tem síndrome fúngica como a mulher? Tem. Tem pessoas maravilhosas, tem sim. Tem muitas mulheres que estão em tratamento. No método tem homens também, mas os homens ficam bem em off. Não há uma interação, porque o número de mulheres é muito alto. Então, os homens podem ter, e há muitas mulheres em tratamento, que identificam sinais e sintomas nos seus maridos, nos seus parceiros, e aí, de forma muito harmoniosa, eles começam um tratamento em conjunto. Então, isso é muito bom, tá? Então, se você perceber isso aí no seu Boy Magia, você pode falar, opa, vamos começar ali uma terapia nutricional juntos? Maravilha. Deixa eu ver aqui. A Ju colocou, eu também faço dieta há anos, mas só agora que fiz uma vitamina manipulada que eu tô melhorando. Não, na verdade, dieta, gente, eu sempre vou repetir isso aqui, desculpa ficar redundante. Dieta é aquilo que você come repetidamente, não é terapia nutricional, tá? Então, não é o tratamento para síndrome fúngica, que é o que você estava fazendo. Você estava comendo aquilo que você gosta de comer. Não é que a terapia nutricional é comer coisa que você não gosta, tá, gente? Não tô falando isso. É o que a gente gosta de comer, que é repetição. A gente gosta de piloto automático. O nosso cérebro, ele é conduzido para que a gente economize energia de diversas formas. Então, eu repetir, consumir ali os mesmos alimentos, faz com que eu economize energia. Eu não tenho que ficar pensando muito. Então, todo dia eu abro o saco ali de pão, por exemplo. Todo dia eu pego o pão, passo alguma coisa e saio comendo. Isso é uma repetição que facilita a economia de energia do cérebro. Então, a dieta, normalmente, das pessoas são aquilo que ela já colocou como um piloto automático. Só que tem que tomar cuidado que o piloto automático pode te levar a deficiência severa de nutrientes e você nem perceber. E muitas vezes há problemas de intolerância e de alergia alimentar que você vai despertar ali o gatilho por conta de monotonia, por conta da repetição e da frequência. Bom, gente, acho que deu para esclarecer aqui a maioria das perguntas de vocês. Eu vi que são similares aí os comentários. Deu para entender o que é terapia nutricional, o que é dieta. Era esse o intuito do vídeo de hoje. O que eu gostaria de reforçar para vocês é que o caminho que vocês fizeram até agora, se não trouxe os frutos que vocês desejaram, é porque o caminho não era o certo, não era o caminho correto. E a gente não tem como saber o que é o caminho certo, o que é o caminho errado, sem testar o caminho. Então isso foi bom para sua história, porque você já sabe o que não funciona. Então não foi que não serviu de nada, serviu para alguma coisa. Mas o empoderamento de eu ter, o conhecimento de eu ter informação nos leva, gente, a um patamar que não tem fim, tá?
O conhecimento, ele é infinito. Então, a cada dia, cada contribuição que eu vou fazer aqui, vou trazer para vocês dentro do método e sempre com alguns posts para contribuir de forma aí gratuita a vocês, é pensando nessa evolução, nessa jornada que continua. Com o nosso processo de envelhecimento, não tem fim. É a gente evoluir cada vez mais. Não tem que ser um processo difícil, tem que ser um processo sustentável. Tem que ser um processo entendido. A partir do momento que você entende o que você precisa fazer e o porquê você precisa fazer aquilo, fica muito mais claro. Quando uma pessoa vira pra mim e fala assim, Sheila, mas eu posso comer ovo todos os dias? Eu sei que essa pessoa não tem informação, ela não tem o conhecimento. Por isso que ela tá perguntando isso e ela nem sabe o que ela é terapia nutricional. Porque ela nem sabe onde está a proteína alergênica do ovo, se está na clara ou se está na gema. Ela nem sabe a questão da repetição e da frequência. Então, esses detalhes, essa preciosidade de saber essas informações, vocês carregarão para o resto da vida de vocês. Não é uma coisa que você vai fazer ali para amenizar algo pontual. É para a vida inteira. É valioso. É para você e para as próximas gerações também. Então, se o poder da nutrição ainda não te tocou, se a tua fé ainda não aumentou, que a alimentação pode sim, a nutrição certa pode sim te restaurar, te recuperar, te levar ao quadro aí de cura, de remissão, que nada mais é que eliminar sinais e sintomas. Vencer a síndrome fúngica é eliminar sinal e sintoma. É você ter uma vida ótima, com excelência, sem ter incômodos. É esse o objetivo. Se sua fé ainda não aumentou para olhar para o alimento e enxergar esse poder nele, vai com a minha, continua aqui, vai fazendo os desafios, que eu tenho certeza que até acabar o nosso desafio, essa fé aí vai aumentar e você vai sentir aquilo que eu sinto todos os dias para poder compartilhar aqui com vocês, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótimo dia e até mais tarde, que à noite tem live de novo às 7h59 da noite. Eu espero vocês pra gente participar e interagir. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.